Quero já aqui fazer a apresentação do meu painel. Começando pelo meu lado direito está o Dr. Florindo Suquila, o primeiro secretário da Jura aqui na província do Ambo. Doutor, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, doutor. Ao meu lado esquerdo estamos com o Dr. Ernesto Firmino. Doutor, muito boa noite. Muito boa noite, nosso digno Intervenientes para a dispersão e agressão dos maníacos. Parece que estamos a fugir daquilo que é a matriz do nosso tema. São questões que prévias, agora, de facto. São questões prévias que de facto interessam. Sim, doutor Firmino. Uma outra nota. Doutor Florindo, por favor. Vamos fazer a nota introdutória daquilo que é o nosso tema. Se porventura nos restar um tempinho no final, então possamos fazer. Permita só que eu termine. Permita só que eu termine a minha questão prévia. Sim, vamos ser breves. Vá diretamente ao tema. Não estrague o momento. Eu estava a dizer que era importante que de facto fossem responsabilizados os mandantes. Eu falava do governador provincial e falava também do comandante provincial e da Polícia Nacional. Já percebemos. Uma outra nota que entre nós também interessa, antes que eu vá para a nota introdutória, tem que ver exatamente com o que se discutiu agora há pouco, relativamente à atribuição de medalha de honra para aqueles que de facto fazem... Doutor Florindo, mais uma vez, quero aqui, com todo o respeito, doutor, vamos falar aquilo que é o tema sobre as visões gerais das eleições de 2027. O que é que o doutor acha? Tá bem. Se permitiu que eu tivesse as minhas duas notas prévias, porque eu pedi, sim. Era importante que eu terminasse, porque senão não estamos a fazer o debate. E o moderador, permita. O moderador não pode estar pressionado. Não é pressão. Não é pressão. Nós podemos fazer isso na parte do fim. O meu caro pode ter também as mesmas questões prévias, caso tenha alguma coisa a partilhar antes do mérito do tema que nós temos. Exatamente, doutor Florindo. Podemos fazer no final do programa. Permita que eu termine a minha questão prévia e depois nós vamos entrar. Okay. Assim não vamos nos perceber. Eu estava exatamente a dizer relativamente a isso. Vá diretamente ao tema, ao nosso formato que nos propusemos. Olha, doutor Florindo, vamos fazer o seguinte. Se não tiver urbanidade neste debate, Exatamente. Assim nós não vamos conseguir partilhar de facto o que nós trouxemos. Exatamente. E que interessa, repare, a comunidade jovem a nível da província. Então é importante que o que eu estou a partilhar agora interessa também. Sim, doutor, vamos fazer o seguinte. Essas notas que não tem a ver com o nosso tema do dia de hoje, vai ser como final, para deixar um apelo para o pessoal que está em casa. Mas por enquanto isso tem que ver com estar dentro daquilo que nós nos propusemos discutir, que a visão sobre as eleições gerais de 2027, estas são as premissas também. Está bem. O doutor tem 2 minutos, depois vamos dar também 7 minutos ao doutor Firmino. Claramente. Sim. Tem somente mais 2 minutos, doutor. Por favor. Eu estava exatamente a dizer sobre questões ligadas à lei que foi discutida agora há pouco, que tem que ver exatamente com as celebrações dos 50 anos de independência, que visou exatamente, aliás, que visará exatamente reconhecer os esforços de todos os artífices, dos principais atores da independência. Aqui eu queria exatamente partilhar uma nota de protesto, que era o facto de não termos incluído os 2 outros atores. Falo exatamente do Dr. Olden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi, que são pessoas significativas, que introduziram de facto as premissas de uma Angola independente e que a geração de jovens, tanto atual como a futura, não pode de facto permitir que tenhamos uma história contada a dimensão de um só partido, ou seja, do partido que de facto sustenta o governo. Precisamos olhar para essas só mais questões. Um minuto, termino, doutor. Muito obrigado novamente, nosso prezado apresentador. Muito obrigado. Bem, relativamente à perspectiva que nós temos sobre as eleições de 2027, estava de dizer que para nós se constitui num momento muito importante da consolidação da democracia e da estabilidade política ao nível do nosso país. Tanto para nós, partido que sustenta o governo, estávamos de reafirmar que é ainda prematuro
é muito prematuro falar sobre as eleições de 2027, mas nós gostávamos de dizer que, não obstante estarmos ainda a executar ou a materializar o nosso programa de governo, que foi apresentado no pleito passado, ainda assim que nada tem a ver com a realidade. Mas aquilo que é o escrutínio no verdadeiro sentido da palavra, o MPLA venceu e há de vencer novamente. E um conselho que eu passo a todos os jovens é que aqueles que ainda acham que aquele termo alternância, que estamos cansados de ouvir, 92 alternância, 2008 alternância, 2012 alternância, 2017, 22, assim ainda continuam a falar de alternância. Penso que deviam, se calhar, reformar estes termos, porque estão em desuso ou estão no obsoleto. E penso que deviam se abster desses termos, porque nós, MPLA, não estamos cansados. Nós, o MPLA, não precisamos de nos apoiar a outros partidos para vencer. Eu dizia que não reconheço a organização dele enquanto organização política, porque nós hoje vivemos uma paz efetiva, que não sinto que a organização dele fez alguma coisa para o efeito. Tanto, ainda assim, fosse bom que nos apresentasse propostas, porque nós, organização do partido que sustenta o governo, temos oportunidades de resolver os problemas que assolam os jovens diretamente com as pessoas que governam. Condigna relativamente ao que nós estamos aqui a discutir, que é a visão da juventude para as eleições gerais de 2027. Nós, enquanto UNITA e Juventude exatamente Unida Revolucionária de Angola, diferente da juventude que o meu amigo representa, que é circunscrita ao partido político que sustenta o governo, nós não somos JMPLA, não. Nós somos Juventude Unida Revolucionária de Angola. Ele tem razão quando diz que não é uma juventude circunscrita ao partido político, não. Nós somos uma plataforma que agrega jovens para um movimento amplo, que é de alternância do poder. E eu vou repetir essa expressão, alternância do poder. E que tivéssemos um debate urbano. Quando eu digo urbano, é que eu não permito que existam acusações levianas, a menos que de facto o meu amigo aqui vai conseguir provar depois, quando ele diz que a Juventude Unida Revolucionária de Angola, no caso Jura, organização do qual sou secretário provincial a nível desta cidade, que é de facto académica, tem estado a orientar vandalizações de bens públicos. Eu gostava que, ainda durante o debate, trouxesse ao de cima, de certa forma, documentos que provem, de facto, estas orientações. Eu estava exatamente aqui a partilhar aquilo que, de facto, faz o nosso projeto. A primeira premissa, e é importante que se diga que este foi concebido no Congresso Constitutivo. Eu já disse, esse Congresso Constitutivo aconteceu em 13 de março de 1966. Eu penso que a comunidade jovem possivelmente muitos já dominam, mas é sempre bom relembrar o vigor, as premissas que nós de fato queremos trazer para Angola em 2027. Eu quero exatamente aqui relembrar que o meu amigo não pode dizer que o MPLA não permite. O MPLA, enquanto partido político, na configuração que nós temos da Constituição de 2010, não tem exatamente na relação de Estado, não pode permitir e deixar de permitir. O MPLA não escrutina o movimento de outros partidos políticos, não. Os órgãos do MPLA tomam decisões que vinculam exclusivamente aos seus militantes. E como secretário, como primeiro secretário, devias saber isso, porque isso é básico da estrutura orgânica e funcional das organizações. Essa é a primeira nota. A segunda nota, eu fiquei bastante feliz quando ouvi o meu amigo a dizer que os dados da CNE não mentem. Eu pensei que era a vontade do povo que não mente. Claro que os dados da CNE para o MPLA não mentem mesmo,
porque nós temos uma CNE atípica, uma CNE ao estilo do que o meu amigo disse aqui, que o MPLA não permite que nenhum indivíduo perturbe a ordem pública. Não é responsabilidade do MPLA assegurar a ordem pública na vida dos cidadãos quando há melhoria na sua condição de vida. Nós estamos a dizer que as pessoas não devem morrer sem que de facto se faça uma investigação acabada para sabermos o que é que está a matar as pessoas. Sabemos também que essa é a tática que o partido da situação nos acostumou, intimidar as pessoas, né? E quando não toca a consciência de um governante a morte de 17 mulheres, para que se levante um inquérito, e um inquérito competente que apure em que circunstâncias essas pessoas morreram, esse partido não merece continuar a governar cidades. Está exatamente a vir aqui com um vocabulário agressivo, com um vocabulário de desrespeito, que inclusive nem considera a comunidade que ele mesmo representa, parte da comunidade que ele mesmo representa. Só Conta da falta interrupção. Eu quando olho a comunidade jovem do Ambo, eu sinto que nós temos uma comunidade jovem com uma consciência cívica muito elevada, uma comunidade jovem do qual eu tenho muito respeito e muita consideração. Eu estive agora e tenho estado nos ciclos de debate, convivo permanentemente com a nossa juventude em todos os estratos, desde o estrato mais acadêmico e intelectual, que se dedicam essencialmente no escrutínio e na produção de soluções para que tenhamos uma comunidade juvenil a nível do Ambo melhor, mas eu lamento quando eu ouço aqui pessoas a destratarem esta comunidade que de facto tudo tem estado a fazer para que tenhamos uma província melhor. Ao nosso nível, pensamos que vamos continuar com esse debate, vamos continuar a propor soluções, e porque nós nos propusemos trazer um governo distinto do atual, que é exclusivamente partidário, trazer de facto um governo que represente a todos. Muito obrigado, Dr. Firmino. Dar a resposta daquilo que são as questões do Dr. Florindo. Muito obrigado novamente. Primeiro estava de lamentar a forma oportunista e triste de como o meu grande amigo fez menção, que não tem nada a ver com a realidade, porque nós não generalizamos os jovens acadêmicos, e eu, na minha abordagem, eu solicitei que os jovens acadêmicos usassem a ciência. Aliás, se de facto somos acadêmicos, precisamos usar a ciência para a resolução dos problemas sociais. Okay. Quer dizer, de nada vale sermos verdadeiramente acadêmicos se não conseguirmos resolver os problemas que assolam as nossas comunidades. Ou seja, é preciso vincular a teoria com a prática. Agora, de que adianta passar ciclos de formações numa academia e ter um perfil de egresso que não agrega nenhum valor na sociedade? Quer dizer, o meu amigo está a reconhecer que o partido dele é incapaz de tomar decisões para assimilar esse grosso de jovens formados. Deixa terminar também. Permita. Doutor Florindo, por favor, estamos no tempo do doutor. Mas esta falta de educação é fruto da arrogância, é fruto da pouca capacidade que alguns jovens que fazem parte da organização que o meu amigo dirige não tenha de quê? Pelo menos deviam ter a capacidade de acolher propostas para mudança. De um lado, também gostava de acrescer que quando eu citava, fazia uma citação sobre o padre Chimbinda, segundo o qual todo jovem educado e instruído é alérgico à violência, é em que sentido? Se todos nós, enquanto jovens acadêmicos da nossa província, apostássemos na academia e também adquiríssemos destas mesmas academias valores, atitudes, convicções no sentido de melhorar as condições sociais dos nossos jovens, eu seria grato. Por isso que eu solicitava ao meu amigo Suquila, no sentido de apresentar propostas a nós. Porque eu dizia que a única organização político-juvenil que está em condições de advogar os problemas que assolam a juventude
é só a JMPLA. Agora, o meu amigo diz que também tem um programa DOC. Não refuto. Aliás, não é um programa DOC, temos um programa, um projeto de sociedade. Exatamente. Agora, tá quando bom. dizes Não, a DOC, é um programa de sociedade exatamente. que tem premissas bastante para melhorar a vida da comunidade jovem. Exatamente. E eu falo exatamente só da província do Huambo. Perfeito, perfeito. Okay, nós temos conhecimentos que existe um governo sombra. É um governo que não tem capacidade de resolver nenhum problema social. Mas, a par disso, eu gostava de dizer que o partido MPLA é um partido de extrema esquerda. A sua matriz político-ideológica é o socialismo democrático, que defende muitos valores. Ou princípios que têm que ver com o humanismo, tem que ver com a pluralidade de ideias. Aliás, quando se fala da pluralidade de ideias, estamos a falar também da liberdade de expressão. Foi por este motivo que o meu amigo Sukila está aqui presente a tecer algumas considerações. Não, eu estou aqui para partilhar ideias. Eu não estou aqui por conta do que dizes que é um valor que vocês defendem, que é pluralidade de expressão. Permita que eu termine. Estamos no tempo do outro, doutor. Exatamente. Defendemos o pluralismo, a justiça social e outros valores sociais. Tanto, o MPLA é uma pessoa coletiva de bem. O MPLA em nenhum momento, desde a sua gênese, o MPLA em nenhum momento atentou contra o seu povo. Muito pelo contrário, desde a sua gênese, a única coisa que fez para cumprir o seu programa menor foi lutar contra a opressão colonial. E que, na minha nota introdutória, eu falava que, por exemplo, o Partido UNITA foi fundado em 66, quer dizer, participou pouco, lutou pouco. Quer dizer, para a independência do país. Para a independência lutou pouco. Para não dizer a jura, o Partido UNITA lutou pouco. É um partido de 60, tem 50 anos de existência. Tanto. Então, queremos dizer com essas palavras aqui... Ou seja, a Jura tem 50 anos, a Jura tem 50 anos de existência. Só para corrigir. Não, um momento. Tem que saber fazer matemática. Calma, de 66 a 2025, não são 50 anos. Doutor Florindo, doutor Florindo vai responder dentro do seu tempo. Deixa É importante não, porque senão vamos informar mal os nossos internautas. Eles de fato nos estão acompanhando. Doutor Florindo, vamos terminá-lo aqui. Bem, então eu queria com isso dizer que o MPLA é o partido que existe, que vive no coração do povo angolano, que sempre há de viver. Tanto os problemas sociais estão visíveis, o partido, junto dos seus quadros, tem estado a sentar para redesenhar as políticas públicas no sentido de minimizar essas dificuldades. Agora, é importante que cada jovem participe deste processo da resolução dos problemas. Cada um tem de ser agente de mudança. E eu dizia antes que os jovens não devem ser agentes de destruição, agentes de vandalização. Precisamos arregaçar as mangas para termos uma sociedade capaz de orgulhar as futuras gerações. O jovem tem de ser construtor de uma sociedade sadia. E nós, partido que sustenta o governo, convidamos os jovens acadêmicos da província do Huambo para nos ajudarem nesse sentido. Engrenar para o mundo do empreendedorismo. Estamos disponíveis para advogar estes mesmos jovens no sentido de fazerem parte de cursos técnicos profissionais. Estamos disponíveis a auxiliar esses mesmos jovens a apostarem fortemente no agronegócio, na produção agrícola. Tanto é isso que se quer. Os problemas sociais já estão identificados. Todo mundo sabe. Agora, é importante que os nossos amigos se abstenham desses discursos que não agregam valores. Nós conhecemos os problemas que assolam a sociedade. Não precisamos de termos jovens que, de forma repetida, vão falando e nada pode se fazer. O MPLA está consciente das suas falhas. Aliás, foi por isso que fez sair o slogan melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Todos os dias trabalhamos fortemente para se corrigir de facto o que está mal.
melhorar o que está bem, e desta forma pensamos que a nossa população estará muito bem servida. E tudo mais. Meu amigo tem que saber que o MPLA venceu as eleições. As eleições foram vencidas pelo MPLA e, em função disso, criou-se um governo. Mas é importante que saiba que quem traça as políticas de governação é o MPLA. Então, se o MPLA dá conta de um ato que venha subverter a ordem pública, de um ato que venha instabilizar a sociedade, pode reprovar, sim senhora. Está em condições de reprovar. E para já, é importante que para o programa de governo que se vai preparar no próximo pleito, será mais uma matéria a se colocar ali, será um dos eixos estratégicos no que tem que ver com a segurança das nossas comunidades. Ao meu amigo Sukila, que nós não atacamos ninguém, reafirmo que a tua organização deve, sim senhora, responder aos anseios da juventude. Não deve apoiar atos de vandalização, não deve apoiar atos desumanos. Portanto, era mais ou menos isso que queríamos aconselhar, e de resto vamos que bom. Pessoal que está em casa, por favor, você que está em casa, se tiver uma dúvida, diga a tua dúvida. Estamos aqui com duas grandes personagens aqui que representam os dois maiores partidos de Angola, naquilo que é o meu ponto de vista, pois embora o Dr. Firmino diz que só tenho. Por favor, não escreva palavrões aqui dentro da nossa live, dirija-se com respeito a essas pessoas, senão vou pedir a minha produção para que todo aquele que enviar palavras que não sejam dignas de ser vista aqui, para tirar da live. Vamos nos dirigir com respeito a essas duas personagens. Agora, se tiveres uma dúvida, uma questão, então faça. Nós vamos, que os telespectadores estão a fazer aqui, assim responder. Então temos 3 minutos para o Dr. Florino. Bom, mas eu gostava que houvesse exatamente paridade de tratamento. Essa é a ronda que eu respondo à intervenção do meu colega de painel, e então tenho que usar os mesmos 5 minutos. Na segunda ronda nós vamos exatamente reduzir para os 3. Eu estou a fazer isso, doutor, porque o doutor foi a primeira pessoa que começou. Essa é a ronda dos minutos mais longos. Então o doutor está a começar a ronda dos minutos mais curtos. Tá Obrigado pela compreensão. O meu amigo reiteradas vezes trouxe aqui que nós, enquanto UNITA, não trouxemos nada, nós não fizemos nada. Eu gostava de lembrar que antes mesmo do nascimento da Angola como Estado independente, uma das figuras principais, que inclusive os jornalistas internacionais e nacionais o designaram de caixeiro viajante da paz, foi o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que na altura tínhamos dificuldade para que fosse possível a transição para Angola independente. O governo português, na altura enquanto colônio, tinha dito que era importante que as forças políticas de então, no caso movimentos, tivessem unidos para que conseguissem de facto negociar a transição. Foi assim que, dos esforços feitos, e isso é histórico, era bom que os meus amigos depois também fossem visitar os manuais de história, ajudou a legitimar o MPLA de Neto. Naquela altura, e por que eu digo o MPLA de Neto? Porque naquela altura, em 74, nós tínhamos exatamente 3 fações: a fação de Chipenda, a fação de Mário Pinto de Andrade e a fação de Agostinho Neto. Nesse contacto, que resultou exatamente de uma decisão que saiu do Comitê Central, naquela altura da UNITA, hoje Comissão Política, era para proximidade com esses partidos políticos, uni-los para que de facto tivéssemos uma plataforma comum que permitisse Angola independente. Nós nascemos um país independente com uma grosseira violação, quando eu digo grosseira violação, é que instituíram para Angola valores que o Alvor não previa, que era exatamente valores ligados a um sistema político monolítico, do qual nós, enquanto UNITA, repelimos, do qual nós, enquanto UNITA, não aceitamos, porque nós nos propusemos desde então trazer para Angola um governo
que seja dos angolanos, para os angolanos e com os angolanos. E isto só era possível com a materialização do segundo ponto do projeto que eu acabei de apresentar, que era exatamente sobre democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos políticos, que o meu amigo que está a dizer que nós não fomos significativos, conseguimos trazer isso em 91 com o acordo da Bicesse. Fizemos com que o MPLA, de facto, reconhecesse que o modelo ideal para governar perfeita e condignamente os angolanos devia ser um modelo republicano com ideologia democrática que permita exatamente a participação que o meu amigo esteve aqui a dizer. Mas nós também nos propusemos, para além disto, em, de facto, trazer ao de cima uma componente importante, que era também trazer uma economia de mercado, para permitir que os privados pudessem exatamente governar o ritmo da concorrência e, através disso, impulsionar o quê? O crescimento do país. E repare que essas ideias foram concebidas em 1966. São ideias que se eternizam. São ideias de pessoas que de facto fizeram um estudo profundo da Angola. Quando meu amigo fala aqui sobre academia, fala de acadêmicos que não estão a produzir, meu amigo, nós temos exatamente uma política e é por isso que em 2027 nós seremos governo. E quando eu digo em 2027 nós seremos governo, porque hoje, e o apelo que eu faço à juventude é de que se quem dirige hoje é uma juventude que sustenta o governo, está exatamente a dizer, e são palavras e eu farei citação integral, nós conhecemos os problemas sociais que assolam os jovens, o que queremos são propostas para melhorar. Pronto, eu vou exatamente fazer uma analogia desse pronunciamento. É uma denúncia clara de incapacidade, uma denúncia clara de incompetência de quem de facto nos governa há 50 anos e 23 anos dessa em paz. E eu vou dizer porquê. Estamos agora aqui e agora temos o Orçamento Geral de 2025. 10 anos, diz o jornal Expansão, que nós produzimos mais de 11 milhões de pobres. E eu disse na minha introdução que 75% da comunidade, da população angolana é jovem. Um governo com uma juventude igual a esta, que de facto representa o partido que sustenta o governo, que reconhece aqui que é incapaz de resolver o problema dos nossos jovens, obviamente está a legitimar o nosso discurso. E o presidente Adalberto, desde que ascendeu a dimensão de presidente da UNITA, deu provas bastante de que tem capacidade, não só de governar Angola, porque Angola precisa de um governo que eleja a meritocracia, eleja a competência, convoca todos os angolanos a participarem não só nos centros de tomada de decisões, eu falava da qualidade, porque essa juventude que o meu amigo aqui se refere, de que não está a produzir, é porque o partido da situação não permite. Generaliza. É que o partido da situação não permite. E quando eu digo o partido da situação não permite, o meu amigo, eu lhe vou fazer duas perguntas simples. Meu amigo, até para diretor de escola primária, tem que ser um indivíduo do CAP. É por isso que essa incompetência e essa má governação, quando eu digo má governação, eu vou dar duas premissas simples. Nós temos uma pluralidade de jovens atirados ao desemprego hoje. E eu vou dar aqui propostas simples para termos que tirar os nossos jovens do desemprego. E são propostas que o governo inclusivo e participativo que nos propusemos instituir em Angola em 2027, e porque este programa traz ao de cima reformas profundas, não só constitucionais, relativa ao próprio sistema político eleitoral, porque nós entendemos, tal como o meu amigo denunciou aqui bem, que será a CNE a escolher e a ditar os números que vão exatamente legitimar a vitória do partido que o meu irmão está aqui a representar. Eu digo o contrário. O meu amigo não pode ser representante da soberania, porque a soberania reside no povo. Obrigado, doutor. É o povo que vai de facto determinar em 2027 quem será o governo. E o povo está exatamente a nos avaliar a todos, principalmente a vocês que compõem o governo. São 23 anos de Angola
Angola em paz e ainda morremos de cólera. Firmino, o que é que você tem a me dizer relativamente a isso? São 50 anos de paz e ainda morremos de paludismo. São 50 anos de paz e o meu amigo quer exatamente dizer, convidar os jovens à participação, mas se está a negar a instituir autarquias locais, que é um modelo adequado no ponto de vista constitucional de participação dos nossos jovens. E eu fico a me perguntar, é este tipo de liderança que nós queremos para Angola? De certeza que o meu amigo em casa também terá uma resposta negativa igual à minha que estou aqui no estúdio, de que não é este governo que nós queremos. Queremos um governo sensível às preocupações da juventude, um governo que tenha exatamente como premissa maior a dignidade da pessoa humana, que passa exatamente em dar Dr. educação, Florindo, dar emprego, Dr. dar Florindo, exatamente, para além de educação, emprego, saúde e, acima de tudo, Dr. valorizar a nossa comunidade jovem a nível da província. Muito obrigado, muito obrigado. Dr. Evaristo, tem também 3 minutos, depois vamos aqui ler as perguntas que os telespectadores estão a fazer. Muito obrigado novamente. Bem, eu ouvi atentamente a abordagem do meu amigo Sukela e, de facto, fiquei triste. É importante, enquanto acadêmicos, fazer cruzamentos de literaturas. O nosso principal problema é que apegamos-nos a literaturas das nossas conveniências. É importante refutar isso. Tanto, quando o Dr. Sukela falava sobre o facto de que, não sei se é doutor ou o quê, mas prefiro não citar o nome dele, ajudou a legitimar o MPLA. Bem, eu não sei onde é que o Dr. Sukela tirou este dado, mas também gostava que o Dr. Sukela aprovasse aqui a mesa. Aliás, tem-se dito que o critério absoluto da verdade são as evidências. Estava que o Dr. Sukela apresentasse evidências. Eu disse que em 1974 o MPLA esteve dividido. Haviam 3 fações: Mário Pinto de Andrade, Daniel Chipenda e Agostinho Neto. Agora, o senhor devia fazer isso é histórico. Dr. Florindo, eu dizia que é importante fazer cruzamentos de literaturas. Não apega-se apenas a uma literatura escrita por um militante vosso. Depois, é importante que saiba que estes 3 nacionalistas que citaste fizeram sim alguma coisa, mas os factos históricos mostraram que nem todos foram patriotas. É importante pesquisar isso. Nem todos foram patriotas. A exemplo de quem? Depois, do Dr. Antônio Agostinho Neto? Falo concretamente do vosso líder fundador, sobretudo este, que não foi patriota. Quais são as evidências? E a este eu chamo de... Quais são as evidências, meu caro? Eu depois vou te mostrar. Neste momento não consigo... Não é para mim, é para os telespectadores. O meu senhor está a falar para uma comunidade jovem que precisa exatamente trazer evidências. Neste exato momento, não consigo apresentar evidências, mas posso... por intermédio deste podcast, sim, se calhar remeter um documento muito antigo que apresenta uma ligação de traição do líder fundador do partido UNITA com a opressão colonial, ou seja, com o governo português. Portanto, isto aqui vamos apresentar em documento. Depois, há um outro dado, não menos importante. É arriscado afirmar coisas que não consegues provar. Vamos provar, vamos provar. Depois, o meu amigo falava aqui sobre o acordo de Bicesse. Mas esquece-se de alguma coisa muito importante. O acordo de Bicesse beneficiou mais a UNITA do que o próprio MPLA. É importante reter isto. Como a UNITA, naquela altura, lá na Jamba, a UNITA não tinha saída. A UNITA dependia das fronteiras que tinha com a Namíbia e a Zâmbia. Em 1990, com o alcance da independência da Namíbia, a UNITA perdeu um dos espaços de acesso do seu material logístico. Depois, um outro dado. Em 1991, com a queda de Kenneth Kaunda,
a UNITA ficou sem mais um espaço de entrada, que é a Namíbia. Nesse caso, a UNITA ficou cercada. E de um outro lado vinha as gloriosas FAPLAs, sob o comando do general dos generais, o general de Matos, que já se aproximava a Mavinga. E o teu líder fundador, ele foi estratega, simplesmente assim, foi estratega, porque de um lado tinha a Namíbia independente, do outro lado tinha honesto com a história. Na altura as FAPLAs não Deixa-me tinham terminar. general. Os generais das FAPLAs surgiram com a unificação e o Doutor Florindo, doutor Florindo, Deixa-me terminar. doutor Florindo. das Forças Deixa-me Armadas terminar. Angolanas. Doutor Deixa-me Florindo. terminar. Tinha as fronteiras da Zâmbia e Namíbia totalmente fechadas. E com isto, a única coisa que o líder do meu amigo tinha de fazer é pressionar para que o acordo fosse um facto. Solicitou de imediato o afastamento das Forças Armadas em Mavinga. Quer dizer, Assimilaram um dos valores da exatamente. UNITA. E depois é importante aqui... O doutor Firmino tem também um minuto. Vou já terminar. E o doutor Sukila, quando fala, quer dizer, não é a pessoa mais indicada para falar de democracia em Angola. Não é a pessoa mais indicada. Esse é um exemplo prático. Eu sou o primeiro secretário provincial da JMPLA, fui eleito pelos militantes. E o doutor Sukila foi nomeado. Quer dizer, o doutor Sukila é um daqueles líderes que a qualquer momento será exonerado por um despacho. Quem usar esse despacho é o secretário-geral da Jura. Quem me colocou neste cargo foram os militantes dos 11 municípios, antes da DPA. Portanto, não és a pessoa mais adequada para falar de democracia interna. Quais são os mecanismos que eles vão ter que usar para conseguir as eleições de 2007? De facto, vamos. E repara que eu já comecei por partilhar o nível de reforma que nós queremos que de facto o país consinta relativamente à forma e o formato funcional da Comissão Nacional Eleitoral, o sistema eleitoral em si, porque